Buenas, meu povo amado, vamos começar a partir de agora mais um estudo, mais um assunto muito importante chamado Organização da Administração Pública no Brasil. A partir de agora nós vamos iniciar uma saga vendo aí o que é desconcentração, o que é descentralização, o que é um órgão, o que é uma entidade, o que é um ente. E aí sim você vai começar a entender, né, geograficamente o que é cada um deles. Onde você, como servidor ou servidora, empregado público, sei lá, irá trabalhar, né? Porque é uma diferença gritante entre fazer concurso para empregado, fazer concurso para servidor, ocupar um emprego ou um cargo, né, efetivo. Vamos estudar um pouquinho mais da estrutura, né, orgânica aí da administração pública. Eu faço uso da nossa Dimona. Se você nunca viu a Dimona, se você só ouviu falar, mas não desenhou ainda, hoje é a oportunidade. Então prepara aí o papel e a caneta e nós vamos conhecer a nossa querida Dimona. Vamos conhecer a estrutura administrativa, a organização administrativa da nossa administração pública. Esta aqui é a nossa matéria, organização da administração pública comigo, professor Franco, e eu já de cara e já mostro para você quais são as nossas redes sociais, né, sempre mostrando e incentivando você que conheça, né, e se filie aí a uma das nossas redes. Bom, o que acontece, moçada? Nós temos que conhecer um pouquinho da estrutura, então, da nossa querida administração pública. Eu vou estudar com você pela Dimona, ou seja, o que é a tal administração pública no Brasil. Encare a administração pública no Brasil como sendo este círculo aqui. Sabe aquela velha teoria do órgão, né? A teoria que entende, tenta organizar a administração pública como se fosse o corpo humano. Depois eu pego essa teoria na essência e vou tentar mostrar para você, de forma prática, objetiva, clara, o que é cada um, né? O que cada um vai fazer, o que representa cada órgão ou entidade. Quando você estuda a organização pública, você está pensando, teoricamente, num corpo humano, né? Eu tenho uma possibilidade de fazer uma gestão pública de forma centralizada e concentrada. Quando você vai fazer uma administração pública centralizada e concentrada, eu não tenho órgãos, né? Eu não tenho ali outras entidades. Eu tenho ali apenas um órgão, né? Centralizado e concentrado, ok? É impossível fazer a gestão de um município, estado, união, de forma centralizada e concentrada. Nem a tua casa tu consegue fazer, né? Nem a tua casa tu consegue, se não tiver ajuda de outras pessoas, não consegue cuidar, né? Então veja, é impossível você fazer uma gestão pública dessa forma. E aí começa a primeira forma possível de administrar, que é a desconcentração. No momento que você tira do centro, porém fica dentro do corpo, olha aqui, ó, você está desconcentrando, porém dentro do próprio corpo. Por isso que eu chamo, olha só, por isso que eu chamo estas bolinhas aqui, ó, de órgãos. Tu não tem órgão na pontinha do dedo, né? Tu tem órgãos internos que estão dentro do seu corpo. Então, no momento que você coloca aí a mão no peito, na barriga, você está sentindo seus órgãos, né? E veja, os seus órgãos, eles são seus. Eles só existem para cumprir uma função específica dentro do seu corpo. É essa a ideia dos órgãos públicos. Eles só existem para cumprir uma certa missão, uma determinada função específica para um ente maior. Uma pessoa jurídica de direito público ou direito privado, nós vamos ver, mas uma pessoa que existe, né? Ou seja, os órgãos públicos têm a mesma essência dos seus órgãos, né? Por isso, aquela velha teoria dos órgãos, teoria do órgão, né? E tentar explicar a administração pública como se fosse o corpo humano é a melhor forma, ao meu ver, de se entender, né, gestão pública. Então, no momento que você cria órgãos, você está desconcentrando. Por exemplo, você está criando ministérios, você está criando secretarias, você está criando departamentos, você está criando chefias ou delegacias. Tudo isso são conceitos, né? São exemplos de órgãos. Eles estão, então, internos dentro de uma estrutura maior. Eles servem para um propósito dentro de uma estrutura maior, dentro de uma pessoa jurídica. No momento que você, então, desconcentra, você cria órgãos. Desconcentração, órgãos, né? Agora, no momento que você vai descentralizar, aí, meu amigo, você vai criar braços e pernas. Criando braços e pernas, nós estamos falando já numa coisa muito maior, né? Extrapola o seu corpo. Você está criando braços e pernas, né? Aquilo que vai facilitar o seu andamento, aquilo que vai facilitar a sua sobrevivência, aquilo que vai descentralizar muitas das atividades que os seus órgãos não podem fazer. Entendeu? Então, no momento que você cria entidades, você não está apenas desconcentrando, você está descentralizando. Então, as entidades nascem da descentralização. Os órgãos da desconcentração, tá? E desta descentralização nascem as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Anota aí, empresa pública e sociedade de economia mista. Perfeito? Que são o que nós chamamos as pernas, né? As pernas que levam aí o Brasil, o Estado e tudo mais para frente. Bom, eis aqui a nossa grande diferença. Eu vou fazer essa linha do Equador para separar o que é de direito público e o que é de direito privado. Faça também essa linha do Equador aí. E coloque aqui em cima o seguinte. Coloca aqui, ó. Direito público e aqui direito privado. Direito privado. Perfeito? Faça isso, aproveita o momento. Ah, mas eu tô no trabalho, dá um miguezinho aí, tenta ajeitar, tá? Faça o possível para sempre escrever, sempre estar com o material na mão, né? Porque isso facilita muito, tá? Facilita e muito. Para o vídeo, assista o vídeo. Não leva meia hora para assistir o vídeo, leva 40, 50 minutos. Entenda o vídeo, né? Para ele, escreve. Aí você vai fazer totalmente o contrário, bota o vídeo a 2.0, 3.5 assistindo o vídeo.
Tu tá perdendo tempo, né? Um vídeo de 30 minutos vai cair para 10 minutos e você não vai entender nada nos 10 minutos. Então, em vez de você diminuir, estenda, aproveite, né? O vídeo, não só na minha matéria, mas em outras também, né? Aprenda a estudar sozinho, ok? Eu não posso te ajudar aí, a não ser te dando algumas orientações. Então, acima, nós temos, tanto na via de órgãos, quanto na via das entidades, o que eu chamo de direito público. Então, eles estão protegidos pelo regime de direito público. Aqui você já mata a questão. Aqui você já tem um monte de questão para resolver. As autarquias são de direito público, ok? As fundações públicas podem ser de direito público. Nós vamos ter uma aula só de fundação. Eu recebo 1.999.000 perguntas sobre fundações. É de direito público, é de direito privado? O que é isso? Eu vou fazer uma aula só de autarquia, uma aula só de fundação, para nós resolvermos essa celeuma, tá? Mas marque por hora que fundação e autarquia são de direito público. As duas entidades que eu tenho ligadas, né, à ação pública, que são de direito privado, que estão sob o mesmo manto do regime das empresas privadas, é a empresa pública e a sociedade economia mista. Esses aqui, então, já resolve muita pergunta. Bom, eu vou mostrar para ti o que é a tal desconcentração. Anota aí, por favor. Anota o que é desconcentração. Desconcentração. Nós vamos também conversar de forma bem tranquila sobre isso. A desconcentração, pessoal, nada mais é do que uma distribuição interna de funções. Anotou? Vou repetir. A desconcentração é uma distribuição interna de funções. Quando você sai do centro, mas não sai da pessoa, você está desconcentrando. E o produto da desconcentração é o quê? O produto da é o órgão. E tu vai verificar comigo também numa aula à parte que o órgão não tem vida, né? O órgão é um ser despersonalizado. O órgão, então, ele não tem o condão de se autorrepresentar, ele não tem patrimônio próprio, né? Ele depende de algo maior que eu chamo de pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica poderá ser de direito público ou de direito privado, né? Então, o órgão em si, ele é um ser despersonalizado. Ele não é pessoa jurídica e nós vamos falar muito sobre isso na aula correspondente. Então, o produto da desconcentração é o órgão, é uma mera distribuição interna de funções. Eu não vou escrever isso aqui, eu confio que você tenha pegado a canetinha e escrito aí no seu material, tá? Bom, o que é a tal descentralização? A descentralização, anota aí, a descentralização é uma distribuição, sim, ó, descentralização. É também uma distribuição de funções, é uma descentralização, você obviamente está saindo do centro, se afastando do centro, e eu tenho basicamente duas formas de descentralizar. A primeira delas, eu vou mostrar para você, a primeira delas é uma descentralização política, e depois uma descentralização administrativa, tá? E é importante você conhecer essas duas formas de descentralização, que, repito, nós vamos aprofundar. Isso aqui é só um primeiro contato, ok? Não se apavore. Nós vamos aprofundar cada um desses institutos. Então, nós temos duas formas básicas de descentralizar. Quando você lê o artigo 18 e seguintes da Constituição Federal, você vê lá, a organização do Estado brasileiro se dará pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? O que o artigo 18 da Constituição Federal nos traz? A descentralização política. Cada um dos entes terão, então, a sua autonomia, nunca soberania. Eles são autônomos de forma administrativa, geográfica, política, orçamentária, né? Então, lá nós temos uma descentralização política. E é daqui que nascem os entes. Anote aí, é daqui que nasce o que eu chamo de entes. Os entes políticos. E quais são os entes políticos, Fran? Vamos lá, artigo 18. União, Estados, Distrito Federal e municípios. E eu estou aqui apresentando para você o que nós conhecemos como administração pública direta. Quando você estuda a organização da administração pública, e lá no teu livro, na tua apostila, ou quando o professor fala, existem duas formas de administração, a administração pública direta e a administração pública indireta. Quando é a administração pública direta, porque tem como origem a própria Constituição, tem como fonte a própria Carta Política, a Carta Magna, é claro que ali há uma essência de gestão, e esta essência é entregue aos entes políticos, que eles possuem todas as autonomias possíveis, inclusive a autonomia política. Então aqui nós temos a administração pública direta. Só que apenas com a administração pública direta e os seus respectivos órgãos, eu não consigo ter uma boa gestão. Eu preciso de algo a mais. Estamos em 2020. Nós não estamos em 1800, né? Então nós precisamos de algo a mais. O mundo nos exige isso. E aí eu tenho uma outra forma de descentralização. Através dessa descentralização administrativa, eu vou criar entidades. Anota aí. Entidades. Entidades. A partir de agora, você vai conhecer, então, as nossas entidades. E essas entidades são, sim, pessoas jurídicas. Elas detêm uma personalidade jurídica ao contrário dos órgãos. Estes órgãos são despersonalizados, produto da desconcentração. Na descentralização política ou administrativa, eu tenho a criação de pessoas jurídicas. Ora, chamadas de entes, pessoas jurídicas de direito público interno, ou pessoas jurídicas de direito público interno ou direito privado, tá? Porque dentro das entidades eu vou ter as autarquias, as fundações públicas, algo que eu vou chamar de associações públicas, eu tenho as empresas públicas e a sociedade e economia mista. Lembrando que o que eu chamo de associações públicas, eu também chamo de consórcios públicos, né? Então, ora, estas pessoas jurídicas serão de direito público, ora de direito privado. Anota aí, por favor. Nós temos a administração pública direta, e aqui nós temos a indireta. Tudo isso aqui forma a administração pública
direta, ok? Sendo parte dela direito privado, parte dela de direito público, tá? Olha, só que tu vai ter mais ou menos umas 500 questões para resolver. É impressionante o que esta aula, o que esse quadro, né, com a devida complementação que você está fazendo aí, vai te ajudar na solução de questões. O simples desenho da Dilmona, por que eu falo da Dilmona? Porque quando eu desenvolvi essa técnica, pessoal, era a época do governo Dilma, lá em 2012, 2013, e aí eu precisava representar o boneco, né, e sempre dava exemplos de órgãos, entidades federais, até porque os concursos da época, né, PF, PRF, enfim, era tudo federal. Então, nós criamos esta ideia e o boneco começou a ser chamado de Dilmona. E por que Dilmona? Porque eu preciso colocar algo maior aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia chamar esse boneco de município, ou boneco de estado, DF, ou de união. Então, como eu sempre dou exemplo da união, que é algo mais notório, mais conhecido, né? E muito provavelmente você estará estudando para um concurso federal, você já se familiariza com a ideia de um boneco federal. Mas, veja, eu posso tranquilamente trocar essa união por um município qualquer. Por quaisquer dos entes, né? Ou quaisquer das entidades no momento que você estuda elas, ok? Então, eu sempre chamava de Dilmona. Dentro da União, eu vou ter órgãos, que são organismos despersonalizados, produto da desconcentração, numa mera distribuição de função. Para quem já estudou um pouquinho de administração privada, vai lembrar daquela departamentalização por função. A administração pública é idêntica, a departamentalização por função. Tanto é verdade que eu tenho o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, entendeu? Você vai fazer essa famosa departamentalização por função, o que tu vai estudar isso lá na administração privada, tá? Enfim, então nós temos a criação de órgãos, basicamente por áreas, né? E dentro dos órgãos, hierarquicamente, eu vou estruturando também com o surgimento de outros órgãos. Por isso que na aula correspondente a órgãos, você vai estudar o conceito de órgão, você vai estudar a classificação dos órgãos, enfim, você vai entender um pouco mais sobre órgãos, perfeito? Então, órgãos não têm vida. Se ele não tem vida, não tem patrimônio, não tem, em regra, capacidade postulatória, em regra, né? Então ele vai depender de um ser maior que eu chamo de pessoa. Esta pessoa, sim, esta pessoa, ela existe, ela tem personalidade jurídica. Se eu estou falando de um ente de administrações públicas diretas, com origem diretamente da Constituição, esses entes possuem toda e qualquer autonomia, de gestão administrativa, financeira e, inclusive, a principal autonomia, que somente os entes possuem, autonomia política. As entidades não possuem autonomia política. Eis a grande diferença entre a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta a indireta não possui autonomia política. Somente fala-se em autonomia política quando o assunto é a administração pública direta, quando eu tenho os entes, perfeito? Os entes. E cada um dos entes poderão, então, criar, né, os seus órgãos e poderão criar as suas entidades administrativas. Só lembrando, vou colocar um asterisco aqui, ó. Asterisco. O território não é um ente, tá? Na aula correspondente lá, o território, ele é uma entidade. E dentro das entidades, o território, ele vai se enquadrar nas autarquias, ok? Então, o território nada mais é do que uma autarquia geográfica da União. Vai perguntar assim pra mim, mas lá na Constituição também tem um negócio chamado território. Por que será que o território não está aqui? Só está União, Estado, DF, município. Ora, porque território não é ente. Território não tem autonomia política. Território é uma mera autarquia. Logo, território é uma entidade. Território possui, sim, autonomia financeira, de gestão, de organização interna, mas não possui autonomia política. Logo, eu não posso colocar território como ente, ok? Território é uma entidade dentro das entidades, entidade autárquica geográfica, tá? 100%? Então, eu não coloco o território aqui em cima, coloco aqui embaixo, na ação pública indireta. Pois bem, aí você já sabe tudo, né? Já sabe o que é um órgão, já sabe o que é uma autarquia, uma fundação, já sabe, inclusive, o que é uma empresa pública, uma SEM. Aí eu te pergunto, tu sabe separar uma EP de uma SEM? Eu vou te mostrar aqui, claro que isso nós vamos aprofundar a posteriori, as 3 situações que na prova você vai lembrar, se Deus quiser você vai lembrar, que separa algo chamado de empresa pública da tão conhecida sociedade economia mista. Porque ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas são entidades da administração pública. Agora, a diferença entre uma e outra, senão não existia, não tinha por que você separar aqui, né? Então, se existe uma empresa pública e se existe uma sociedade economia mista, é porque existem diferenças. Agora, você saberia me falar qual é a diferença entre uma IP e uma SEM? Ah, uma é de direito público e outra de direito privado. Negativo. As duas são de direito privado. Então, isso não é diferente. Ah, a empresa pública presta serviço público e a sociedade economia mista presta atividade econômica. Negativo. Tanto uma EP quanto a SEM são pessoas jurídicas de direito privado que servem para prestar serviço ou desenvolver atividade econômica. Então isso também não as difere. O que eu tenho como diferença entre uma IP e uma SEM? Anota aí, por favor. Foro. O foro de uma IP federal é sempre federal. O foro de uma SEM federal é a justiça estadual. Anotou? Se, por exemplo, nós demandarmos contra a Caixa Econômica Federal, você vai entrar com ação na Justiça Federal. A mesma ação de juros, vamos discutir juros, contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade economia mista federal, você vai protocolar ação na Justiça Comum Estadual. Então o foro também as difere. Outra, o capital. Capital. Moçada, para eu enquadrar uma empresa pública como tal, eu tenho que colocar 100% do capital público. Eu não posso aceitar capital privado na empresa pública. Então falou em capital,
público sempre na empresa pública. Eu vou ter 100% de capital na empresa pública. Posso até mesclar em outros entes, em outros órgãos, investindo ali na empresa pública, mas o capital tem que ser público. Já o que eu tenho aqui, ó? Um M, não é de Mr. M? Então, 100 é de capital misto, né? A 100 aceita, sim, uma porcentagem do seu capital privado. Claro que não pode ser dominante, claro que 50% mais um precisa ser capital público, né, com direito a voto, então eu tenho que ter o poder acionário na mão do ente público, ok? Agora, eu posso, numa 100, investir, aceitar dinheiro privado, tá? Essa é a diferença. A Petrobras, o Banco do Brasil. Então, ali eu tenho dinheiro privado, coisa que você não tem na Caixa Econômica, coisa que você não tem nos Correios, né? Então, nas empresas públicas, não tem dinheiro privado. Nas empresas, na sociedade mista, eu posso ter. E a terminação social, ou seja, a razão social. A razão social, ou terminação social, ou qualificação empresarial, sei lá o nome que a banca vai te dar, não importa, o que importa é que você lembre na prova que quando você estuda EP e 100, as EPs você pode abrir em quaisquer terminações empresariais. Comandita, limitada, sociedade anônima, não importa, você pode abrir qualquer tipo de sociedade ali, tá? Agora, quando você abre uma 100 somente SA. Lembra? Uma 100 somente SA. 100 somente SA. Uma 100, sociedade econômica mista, só pode ser SA, sociedade anônima. Eu posso até ter uma EP limitada. Uma EP pode ser por cotas, né? Pode ser uma empresa limitada. Agora, uma 100 não pode ser por cotas. Uma 100 só pode ser por ações. Então, uma 100 sempre por ações. Sempre SA, sociedade por ações. Tá bom? Dito isso, nós vamos tocar no assunto polêmico chamado terceiro setor. Olha pra cá. Você viu, porventura, eu escrever, falar sobre OS, OCIP, Sistema S? Não. Em nenhum momento, até o prezado momento, né, em nenhum minuto da nossa aula, nós comentamos sobre OS, Sebrae, Senac, enfim, Sistema S como um todo. Por quê, Franco? Porque esse povo não compõe a administração pública. Eles não são órgãos. E eles também não são entidades. E o que eles são? Não sei. É um terceiro setor. É uma coisa que ninguém sabe o que é. O que tu tem que saber na prova é que eles não são órgãos e não são entidades. Tu não vai me pendurar aqui uma OS. Não vai escrever aqui um ACIP. Ah, porque a organização social é uma entidade autárquica. Não. Ah, porque uma OCIP é um órgão do governo federal. Não. Porque o Sebrae é uma empresa pública federal. Não. Porque o Senai é uma sociedade mista. Não importa o que eles vão tentar falar para você. Não coloque o sistema S, OS, OCIP, ou seja, não coloque o terceiro setor aqui dentro do primeiro setor. Porque eu estou qualificando para você o primeiro setor. Olha aqui, ó. Quando você estuda os setores, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, nessa situação, você está dizendo que o primeiro setor eu vou chamar de administração pública, né? Ou Estado, ou governo. O segundo setor eu vou chamar de mercado. E o terceiro setor eu vou chamar de coisa, tá? De plasma, tá? Que ninguém sabe o que é. Esse plasma, pessoal, ó, as OS, as OCIPs, né? As OCIPs, o Sistema S, o famoso Sistema S, né? Que é o Sebrae, Senai, Senac. Esse povo aqui, eles não visam lucro. Veja, eles não visam lucro, ok? Se eles não visam lucro, eles não são segundo setor. Se eles não visam lucro, eles não são mercado. Então o segundo setor não é. Porque para se enquadrar no segundo setor tem que visar lucro. Tu tem que buscar o lucro. O teu Deus é o lucro, entendeu? Tu tem que buscar isso. Ninguém trabalha de graça aqui, não tem almoço de graça aqui no segundo setor, entendeu? Agora, no primeiro setor, e aí está a essência do Estado, a essência do governo, é prestar serviço público. Então, um governo, uma boa gestão pública, até isso está na nossa Constituição Federal, isso está na Constituição Federal, artigo 173 e 175. Dá uma olhadinha lá no artigo 173, 175, 173, 174, 175. Lá nós temos a nítida noção que o governo, o Estado, a ação pública, ela vai ter como norte de existência a prestação de serviço público. Já o mercado, o segundo setor, tem como norte o desempenho da atividade econômica. Esse é o norte do mercado. E aí vem uma coisa chamada terceiro setor. Por que é terceiro setor? Porque não é primeiro, não é segundo. Porque o terceiro setor não nasceu para prestar serviço público. O terceiro setor não visa lucro. Então veja, eles vão pegar dinheiro público através de convênios, através de parcerias. E eles não têm lucro. Então veja, eles estão com um pezinho aqui e um pezinho aqui. O que você vai dizer, Franco? O terceiro setor não é nem primeiro e nem segundo. O terceiro setor não pode ser enquadrado como órgão ou entidade. Franco, mas não caiu o terceiro setor aqui no edital. Não caiu. Veja que indiretamente eles podem cobrar isso. Eles podem colocar lá, o Sebrae é uma autarquia brasileira vinculada ao governo federal. Tá errado. O Sebrae não é entidade, o Sebrae não é órgão, entendeu? Então esse povo aqui da OS, OCIP, do Sistema S, enfim, tudo aquilo que eu enquadro como terceiro setor, você tem que ter coragem de dizer assim, ó, esse povo do terceiro setor não é administração pública. Eles até podem receber um dinheiro público através de convênios, parcerias, mas eles não estão dentro da estrutura da administração pública. Beleza? Para finalizar, pessoal, eu quero que você coloque bem com calma, um S dentro da estrutura, porque este S vai mostrar para você isso aqui, ó. O S que está ali é de subordinação, E depois você vai escrever um V. Este V é de vinculação, Ou seja, dentro da organização, dentro do órgão, eu tenho subordinação. Entre a ação a primária, a direta, e a secundária, que é a indireta, eu tenho um V. Então, você sempre vai lembrar na prova que entre a ação pública direta
E a indireta eu tenho um V, de vinculação. Eu não tenho subordinação entre autarquia e órgão. Eu não tenho subordinação entre isso e isso aqui. Eu tenho vinculação. A subordinação está dentro, tá, dos órgãos. Perfeito? Lembrou? Tem certeza disso? Então nós vamos explorar muito mais nas próximas aulas. Eu quero que você lembre, né, de cada minuto, de cada coisa que nós falamos aqui. Eu espero realmente que você tenha aprendido e volte sempre a revisar. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.